Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de disponibilizar o áudio, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. São mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado, incluindo aulas 100% em inglês com professores nativos. Tem aula de gramática, aulas que seguem a metodologia de leitura guiada, aula com interpretação de cenas, lições para você praticar o seu listening e o seu speaking, tá bom? Tem muitos exercícios, podcasts, enfim, é um acervo muito completo para você que quer alavancar seus estudos, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso, porque é um conteúdo bem mais rico, bem mais completo, tá bom? Então, eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir, se concentre e até daqui a pouco. My friend Jamie often asks me for tips, but with him, it usually goes in one ear and out the other. Just for the record, I don't mind helping him, but it's hard when he doesn't listen. Recently, though, he got promoted at work, and now he's struggling with all the new responsibilities. Managing people and handling deadlines are much harder than I expected, he admitted to me. This time, Jamie seems more open to advice. Maybe now he realizes that some things I mentioned before could actually help him. Talking to my little brother about cleaning his room is pointless. Every time I tell him, it just goes in one ear and out the other. I remind him that Mom and Dad want the house clean, but he barely listens. Yesterday, he promised to tidy up before they got home. But just for the record, when I checked his room, it was still a mess. I called him out on it, and he just rolled his eyes and said, "Spare me. It's just a room." Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. São 2 textos, né? Olha só. My friend Jamie often asks me for tips, but with him, it usually goes in one ear and out the other. Just for the record, I don't mind helping him, but it's hard when he doesn't listen. Recently, though, he got promoted at work and now he's struggling with all the new responsibilities. Managing people and handling deadlines are much harder than I expected, he admitted to me. This time, Jamie seems more open to advice. Maybe now he realizes that some things I mentioned before could actually help him. Talking to my little brother about cleaning his room is pointless. Every time I tell him, it just goes in one ear and out the other. I remind him that Mom and Dad want the house clean, but he barely listens. Yesterday, he promised to tidy up before they got home, but just for the record, when I checked his room, it was still a mess. I called him out on it, and he just rolled his eyes and said, "Spare me, it's just a room." Very good. Olha só então. My friend Jamie often asks me for tips, but with him it usually goes in one ear and out the other. My friend Jamie, meu amigo Jamie, often é frequentemente, asks me for tips. Tips, dicas, conselhos úteis. But with him, mas com ele, him pronome objeto para he. It usually goes in one ear and out the other. Perceba que essa expressão vai repetir no próximo texto também, tá? Goes in one ear and out the other entra em um ouvido e sai pelo outro. Ó. Go in, ir para dentro, entrar. Então, goes in one ear, entra por um ouvido, and out the other, e sai pelo outro. Então, a pessoa não retém nada daquilo, né? A gente tem essa expressão em português também, né? Falei com ele sobre isso, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, my friend Jamie often asks me for tips, but with him, it usually goes in one ear and out the other. Usually, geralmente. Então, meu amigo Jamie frequentemente me pede, né? Pedir ou perguntar. Então, me pede conselhos úteis, dicas, mas com ele, geralmente, entra num ouvido e sai pelo outro.
Just for the record, só para constar. Just for the record, só para constar. I don't mind helping him. I don't mind, eu não ligo, eu não importo. Helping him, de ajudá-lo, né? Eu não ligo de ajudá-lo, não me importo em ajudá-lo. But it's hard when he doesn't listen. But it's hard, mas é difícil quando he doesn't listen. Quando ele não ouve, quando ele não escuta, né? Recently, though. Recently, recentemente. Though, no entanto, contudo, entretanto. He got promoted at work. Ele foi promovido no trabalho. Got, particípio de get, que tem vários usos, né? E esse promoted vem de promovido mesmo, de promoção no trabalho. Então, he got promoted at work. Ele foi promovido no trabalho. And now he's struggling with all the new responsibilities. And now, e agora, he's struggling, lutando, enfrentando, batalhando with all the new responsibilities, com todas as novas responsabilidades. Então, agora ele está lutando com todas as novas responsabilidades, né? Ou seja, está sendo difícil para ele. Managing people and handling deadlines are much harder than I expected. Managing people, gerenciar pessoas, and handling deadlines, e lidar com prazos. Handle é lidar, né? Então, handling deadlines e lidar com prazos. Perceba que nós temos um sujeito composto por duas ações, que é managing people, gerenciar pessoas, and handling deadlines e lidar com prazos. E quando nós temos um sujeito composto, né? No inglês, geralmente o verbo concorda com o sujeito no plural. Por isso aqui que nós temos o are. Já no português, essas duas ações, elas são tidas como uma única ideia. Então, na hora de traduzir no português, vai ficar como é. Olha só, no inglês. Gerenciar pessoas e lidar com prazos são muito mais difíceis. No português, gerenciar pessoas e lidar com prazos é muito mais difícil, tá bom? Então, much, muito, e harder, mais difícil, porque hard, difícil, com we are nós temos o comparativo mais difícil. Então, gerenciar pessoas e lidar com prazos é muito mais difícil than do que o da qual I expected, eu esperava. He admitted to me, ele admitiu para mim. This time, desta vez, Jamie seems more open to advice. Jamie seems more open to advice. Jamie parece, né? Seem, parecer. O Jamie parece more open, mais aberto to advice. Advice é conselho. Então, Jamie parece mais aberto a conselho ou a conselhos, né? Então, desta vez, o Jamie parece mais aberto a conselhos. Maybe now he realizes that some things I mentioned before could actually help him. Então, maybe, talvez, now, agora, he realizes, ele perceba, né? Realize é perceber. That, que, some things, algumas coisas, I mentioned before, eu mencionei antes, could, verbo modal, passado de can, jeito mais formal de can, e também pode expressar possibilidade. Actually, na verdade, e help him, ajudá-lo. Então, talvez agora ele perceba que algumas coisas que eu mencionei antes podem realmente ajudá-lo, né? Podem, na verdade, ajudá-lo, podem realmente ajudá-lo. Very good. E agora o segundo texto. Talking to my little brother about cleaning his room is pointless. Talking to my little brother, falar com o meu little brother, irmãozinho, irmão mais novo, about, sobre cleaning his room, limpar o quarto dele, is pointless. Pointless, inútil, sem sentido. Every time I tell him, it just goes in one ear and out the other. Então, every time I tell him, toda vez que eu digo a ele, né, sempre que eu falo com ele sobre limpar o quarto dele, it just goes in one ear and out the other. Entra por um ouvido e sai pelo outro. I remind him that mom and dad want the house clean, but he barely listens. Então, I remind him, eu lembro a ele, eu recordo a ele, eu lembro a ele, that mom and dad, que é a mamãe e o papai, want the house clean, querem a casa limpa. But he barely listens. Mas ele mal escuta. Barely é aquilo que é praticamente mínimo ou quase não acontece. Então, but he barely listens. Mas ele mal escuta. Ele né, mal me escuta. Yesterday, he promised to tidy up before they got home.
Yesterday, ontem, he promised, ele prometeu, to tidy up. Tidy up é organizar, arrumar, né? Before they got home, antes que eles chegassem em casa. Eles aqui, no caso, a mãe e o pai, né? Então, ontem, ele prometeu arrumar, né? Dar aquela organizada antes que eles chegassem em casa. But, just for the record, mas, apenas para constar, só para constar, lembra do just for the record? Só para constar, when I checked his room, it was still a mess. When I checked his room. Quando eu chequei o quarto dele, checar, conferir. Então, quando eu chequei o quarto dele, it was still a mess. Estava ainda, né? Still, ainda a mess. Mess, bagunça, algo que está desorganizado. Então, ainda estava uma bagunça. I called him out on it, and he just rolled his eyes and said, spare me, it's just a room. I called him out on it. Call someone on something significa chamar a atenção de alguém por alguma coisa ou confrontar alguém a respeito de algo. Então, I called him out on it. Então, eu chamei a atenção dele sobre isso, né? Eu chamei a atenção dele pela bagunça do quarto. And he just rolled his eyes and said. E ele apenas, simplesmente, o just pode ser utilizado para dar ênfase, para dizer que algo acabou de acontecer, ou no sentido de apenas, né? Então, he just rolled his eyes. Rolled his eyes, rolou os olhos dele, revirou os olhos dele, né? Ele simplesmente revirou os olhos dele and said, e disse, said passado de say, dizer, spare me poupe, spare me poupe. It's just a room, é só um quarto, né? Spare me, it's just a room. Me poupe, é só um quarto. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio novamente para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, o texto em inglês, né? Os textos em inglês, com as traduções, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. My friend Jamie often asks me for tips, but with him, it usually goes in one ear and out the other. Just for the record, I don't mind helping him, but it's hard when he doesn't listen. Recently, though, he got promoted at work, and now he's struggling with all the new responsibilities. Managing people and handling deadlines are much harder than I expected, he admitted to me. This time, Jamie seems more open to advice. Maybe now he realizes that some things I mentioned before could actually help him. Talking to my little brother about cleaning his room is pointless. Every time I tell him, it just goes in one ear and out the other. I remind him that Mom and Dad want the house clean, but he barely listens. Yesterday, he promised to tidy up before they got home. But just for the record, when I checked his room, it was still a mess. I called him out on it, and he just rolled his eyes and said, spare me. It's just a room. My friend Jamie often asks me for tips, but with him, it usually goes in one ear and out the other. Just for the record, I don't mind helping him, but it's hard when he doesn't listen. Recently, though, he got promoted at work, and now he's struggling with all the new responsibilities. Managing people and handling deadlines are much harder than I expected, he admitted to me. This time, Jamie seems more open to advice. Maybe now he realizes that some things I mentioned before could actually help him. Talking to my little brother about cleaning his room is pointless. Every time I tell him, it just goes in one ear and out the other. I remind him that Mom and Dad want the house clean, but he barely listens. Yesterday, he promised to tidy up before they got home. But just for the record, when I checked his room, it was still a mess. I called him out on it, and he just rolled his eyes and said, spare me. It's just a room.